Bom dia na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus, povo abençoado, o povo escolhido que vai morar no céu, ô glória! Nesta manhã abençoada de sexta-feira, chegando o finalzinho de semana, vamos juntamente com esse dia, com este momento, agradecer ao Senhor, pois Ele nos concedeu deitar, dormir, acordar. Somos gratos ao Senhor pelo sono, por este novo amanhecer, por este finalzinho de semana, agradecendo mais uma semana de vitória. Até aqui nos ajudou o Senhor e Ele vai continuar nos ajudando. Amém? Glória a Deus. Vamos consagrar tudo que nós somos, tudo que nós temos. Consagra ao Senhor tudo que você vai fazer e tudo será bem sucedido. Glória a Deus. Então, nesta manhã eu quero consagrar este vídeo ao Senhor, consagrar minha vida e a tua vida ao nosso Deus Todo-Poderoso. E vamos lá para o nosso pãozinho diário. O nosso pão diário hoje está no livro de Jonas. Jonas, o capítulo 2 e os versículos do 1 ao 10. E fala assim: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançando estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o tempo, aleluia, da tua santidade. As algas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até o fundamento dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observavam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, o que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Louvado seja Deus. Então, quem conhece a passagem, dessa história de Jonas, sabe que Deus escolheu Jonas. Deus deu uma ordem para Jonas e a Nínive pregar para aquele povo, aleluia, para arrependimento do pecado do povo, e Jonas desobedeceu. Deus mandou ele ir para um lado, ele foi para o outro, aleluia, e a situação foi difícil para Jonas, porque ele não obedeceu ao chamado de Deus, E este capítulo, ele nos ensina, aleluia, que é possível receber a misericórdia de Deus se nos arrependermos e suplicarmos ao Senhor quando pecamos. Jonas se arrependeu, porque ele se encontrou ali por 3 dias no ventre de um grande peixe, por desobedecer. Ele estava ali no barco juntamente com os amigos, os colegas, e começou uma tempestade, e eles tiraram sorte, de quem iria, qual era daqueles que estava causando aquela tempestade ali naquele momento. E a sorte caiu em Jonas, e realmente era a pura verdade. Jonas ali foi jogado por eles,
porque eles não queriam morrer todos por causa de um erro de um. A desobediência de um, todos iriam morrer, porque o barco, né, enquanto Jonas estivesse ali, a tempestade não iria cessar e o barco ia acabar virando. Aleluia. Então, a desobediência nos leva à ruína. Me lembro aqui de uma vez que eu era uma jovem, e eu com uma turma, minha irmã, uma turma de amigas, primas, a gente, por desobediência, né, nós estávamos trabalhando, ao invés de a gente continuar trabalhando, a gente foi na beira do rio, o barco, né, do patrão estava lá encostado, né, que era um barco que eles usavam para pescar, e nós fomos tentar remar este barco. Assim que todas estavam no barco, uma chegou e pisou, né, de lado, o barco virou na hora. E por pouco nós não morremos afogadas e ainda tivemos que pagar o prejuízo, né? Porque foi quebrada uma peça ali, a qual nós tivemos que pagar, peça cara. E, né, foi um pequeno acidente que causou esse transtorno em nossa vida. E Jonas foi pela desobediência que Deus escolheu ele, vai a Nínive, prega para aquele povo, para que eles se arrependam e tenha salvação. Jonas, porque tinha raiva daquele povo, era inimigo, ele não obedeceu à voz de Deus. E aconteceu dele ser jogado no mar, foi engolido por um grande peixe e ele disse que se encontrava ali como se estivesse no inferno. E ele disse: do ventre do peixe eu clamei ao Senhor. Ele se arrependeu, prometeu para Deus que ia pagar o voto dele. Ele votou dizendo que ia, né, fez um voto ao Senhor, que se Deus livrasse ele daquele momento, ele se arrependeu e que se Deus livrasse ele iria fazer o que Deus queria. Quem sabe você hoje está desobedecendo à voz de Deus. Aonde é que você está desobedecendo? Deus está te chamando, Ele está usando pessoas, usando o hino, usando a palavra, Ele está usando vários meios para que você chegue até Ele e tenha compromisso. Porque Jonas ali estava querendo ser um descompromissado. Mas quando Deus tem um propósito na vida de alguém, não adianta se ele correr, nem para a direita, nem para a esquerda, porque Deus pega. Aleluia. E aí, o que é que você está esperando? Para que você, né, Deus não te pegue e permita acontecer algo que você vai ficar perturbado, até que você reconheça o teu erro, reconheça o teu pecado, reconheça que você tem um chamado e obedeça. Aleluia. Deus está chamando pessoas hoje para um compromisso. Deus não quer só que você, eu tenho fé em Deus, eu acredito nele, eu acredito que Deus faz milagre, eu já sirvo a ele. Será que você realmente está vivendo o propósito que Deus tem para a tua vida? Se acorde, se levante, acorde, desperta tu que dormes. Acorda, igreja. Jesus está voltando. Não é mais tempo de brincarmos, não é tempo de cochearmos em dois pensamentos. Nós temos que dizer: eis-me aqui. O eis-me aqui às vezes dói, mas é bem melhor a gente obedecer do que sacrificar. Aleluia. E ali a vitória de Jonas é uma das mais, né, a história de Jonas é uma das mais conhecidas e fascinantes histórias da Bíblia. Aleluia. Ela conta que Deus escolheu Jonas para ser um mensageiro. Ele escolheu Jonas, mas Jonas não queria obedecer ao chamado. Era um mensageiro, mas ele não queria se colocar no lugar de mensageiro. Ele estava tentando fugir, mas dos olhos de Deus ninguém se esconde e da mão de Deus ninguém escapa. Aleluia. Horrendo é o homem que cai na mão de Deus. Você quer cair na mão de Deus ou na mão dos homens? Porque da mão de Deus, só ele, da mão do diabo Deus tira, da mão dos homens Deus tira. Mas quem cai na mão de Deus, ninguém pode tirar. E você vai cair na mão dele.
Porque Deus está te chamando para um compromisso sério e você está fugindo. Aleluia. E ali Deus escolheu Jonas para ser um mensageiro e lhe deu a missão de ir até Nínive para avisar os moradores que eles precisavam de se arrepender, né? Arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus, né? E aqui nós temos algumas lições que nós temos que aprender com a história de Jonas. Aleluia! Nós temos que tirar lições dessa história. E uma das lições algumas das lições são: nem sempre a missão que nós temos é aquilo que nós desejamos. Você deseja algo, né? Mas Deus quer outro algo. Você escolheu uma coisa, Deus quer outra. Pergunte para Deus se você está vivendo o propósito dele, a vontade dele. Aleluia. Nem sempre nós escolhemos, nós estamos vivendo aquilo que Deus quer, nós estamos vivendo o nosso eu, o nosso propósito. Mas nós temos que viver o propósito de Deus, né? Nós temos que fugir da vontade, né? Fugir da vontade de Deus, né? Pode trazer perdas para os que estão conosco. Tá vendo? Aqueles amigos de Jonas quase perecem por conta que ele estava desobedecendo ao chamado. E o povo lá em Nínive perecendo. Às vezes tem pessoas, né, que falam assim: eu não vou fazer a obra, eu não vou pregar, eu não vou fazer nada, porque já tem tanta gente fazendo. Ei, você é mais um que Deus está te chamando. Você é mais uma que Deus está te chamando, né? Nós estando fora do propósito de Deus, né? Nós não temos nem vontade de viver. Porque Deus, ele não permite que a pessoa fique feliz completamente quando foge do propósito dele. Será que você está infeliz e não está percebendo que você está fora desse propósito? Você não quer atender ao chamado de Deus? Diga sim para o chamado. Você é uma levita, um levita, você louva, você sabe manejar bem a palavra. Faça aquilo que Deus te designou a fazer. Aleluia. Mesmo quando pensamos que tudo acabou, Deus ainda nos chama. Jonas achou que já estava tudo acabado. Ele começou a clamar, mas ele estou perdido. Imagino com a aflição que Jonas não ficou ali no ventre daquele peixe. Mas Deus deu outra oportunidade para Jonas. E ainda bem, feliz é aquele que Deus ainda dá oportunidade. Porque às vezes tem pessoas que Deus chama, quando ele não quer, Deus permite algo até ir na sepultura. Vai até a sepultura, porque Deus sabe. Deus salva a alma e tira da terra. Não vai ser salvação não, porque quem é filho da salvação não vai ser a salvação. Porém, sai cedo da terra. Porque não quer atender ao chamado de Deus. Aleluia. Fica perecendo, sofrendo os danos da vida. Então vamos obedecer à voz de Deus, ao chamado. Eis-me aqui. O eis-me aqui dói, mas é bom. Porque em todas as provas que nós passamos, Deus está conosco. A mão poderosa do Senhor está a nos guiar, a nos guardar. Aleluia. Então, tire lições hoje dessa história e diga sim para o teu chamado. Amém? Que Deus em Cristo continue abençoando e nos ajude a amar as almas como Deus ama. Amém?